Quem nunca quis explorar o desconhecido, desbravar regiões nunca antes vistas e conhecer novas paisagens, novas culturas e criaturas que só poderiam existir em nossos sonhos? Navegar é preciso, não é mesmo? Mas a pergunta que fica é a seguinte: de onde vieram essas ideias de descobrimento? E além disso, como foram essas aventuras quando elas de fato aconteceram em nossa realidade? Hoje nós vamos investigar o mito dos exploradores, seu passado colonialista e, é claro, o que diabos o King Kong tem a ver com tudo isso. A ideia de viajar o mundo e conhecer novas regiões misteriosas e cheias de riquezas não é nova. Remonta às mais antigas histórias e mitologias. Seja na Odisseia ou na Bíblia, histórias de mares impossíveis e criaturas grandiosas existem desde o segundo em que humanos começaram a contar histórias. Mas esse tipo de descobrimento, da forma que pensamos hoje, tem uma origem bastante moderna. Afinal de contas, foi apenas entre os anos de 1400 e 1500 que esse anseio encontrou sua forma plena, intimamente ligada às mudanças sociais e tecnológicas ocorridas durante o período do humanismo na Europa. Esse foi o contexto das grandes navegações, que não foram grandes apenas no nome, pois inauguraram a figura dos exploradores modernos europeus e remodelaram a geopolítica do mundo todo. As motivações das grandes navegações estavam ligadas às primeiras formas de capitalismo, voltadas ao comércio de especiarias e ao domínio colonial. Ou seja, elas partiram de razões predominantemente econômicas, mas logo desenvolveram justificativas religiosas, sociais e raciais para sua existência. Esse bem bolado europeu vira aquilo que chamamos hoje em dia de colonialismo e é um fenômeno crucial para entendermos a modernidade como um todo. Colonialismo é, grosso modo, a imposição da autoridade de uma cultura com relação a outra. O melhor exemplo disso é, sem dúvida alguma, o processo de colonização do chamado Novo Mundo, as Américas, terras até então desconhecidas, cheias de riquezas para saquear e povos para subjugar. Ao longo dos quase 400 anos que se seguiram dessa primeira fase do colonialismo, a ideia de descobrimento e exploração aventureira do mundo ficou profundamente cristalizada no imaginário europeu. E junto com as aventuras, surgiram também algumas divisões conceituais e teorias que vão nos ajudar a entender obras como King Kong. A primeira que quero destacar é a dicotomia civilização versus selvageria, sendo nessa lógica civilizados os exploradores cristãos, brancos, europeus e os selvagens aqueles que seriam explorados por uma espécie de direito natural do civilizado. Daí também passou a haver dois tipos de selvagem. Os bons selvagens seriam basicamente uma coisa meio idealizada, pensada a partir de Adão e Eva, onde os selvagens eram imaculados e cooperativos. Do outro lado, haviam os maus selvagens, que seriam sujeitos inferiores aos brancos civilizados, pessoas naturalmente violentas e indispostas a cooperar e fazer trocas comerciais. Isso te lembra de alguma coisa? Here, put it in your hand and take it. King Kong é uma obra de arte inserida em seu contexto histórico, sendo ele o finalzinho da segunda fase do colonialismo, e é baseado em um subgênero literário que surgiu na Inglaterra vitoriana, que ainda ecoava na cabeça do emergente império estadunidense. O gênero literário é o do mundo perdido, histórias de exploradores que encontram locais totalmente separados do mundo moderno e cheios de maravilhas. A segunda etapa do colonialismo, ou neocolonialismo, é o contexto histórico em que nasce esse tipo de literatura. E é também o momento em que a Inglaterra se estabelecera como a maior potência imperial de toda a história. A inspiração de King Kong é um livro de Sir Arthur Conan Doyle, famoso autor britânico, conhecido por ter criado o personagem Sherlock Holmes.
O texto adaptado é O Mundo Perdido, uma aventura na qual um grupo de ingleses vai para a Amazônia e encontra um platô que, isolado do resto da floresta, conservou um ambiente jurássico, com dinossauros e alguns outros ancestrais da humanidade. O livro em si é muito legal, uma leitura que eu recomendaria para qualquer um. E aliás, é uma obra bastante influente. King Kong não é nem de perto a primeira adaptação que usa essas ideias. O Mundo Perdido foi adaptado para as grandes telas alguns anos antes de King Kong, e foi dessa adaptação que surgiu a ideia de brincar com monstros gigantes no audiovisual. Inclusive, foi justamente da equipe desse filme o responsável por stop motion que foi celebrado por seu trabalho no King Kong de 1933, para alguns, o primeiríssimo blockbuster da história. Entretanto, vale destacar que não foi uma produção fácil de desenrolar, tanto do ponto de vista técnico quanto econômico. Entre um filme e outro, ocorreu a famosa crise de 1929 e os recursos estavam escassos. King Kong foi acima de tudo um projeto de paixão. E não à toa, os personagens principais deixaram de ser a caravana científica do Mundo Perdido para tornar-se uma equipe de filmagem buscando criar o espetáculo mais incrível de todos os tempos a qualquer custo. O filme foi um verdadeiro sucesso que salvou a produtora RCO da falência, um feito técnico impressionante que uniu todas as capacidades de efeitos especiais disponíveis no período e fez valer de verdade o show. Claro que sem perceber, trouxe em sua alma o imaginário coletivo herdado do neocolonialismo. Até porque, se antes os Estados Unidos foram uma colônia, nessa altura de sua história já era uma potência imperialista para com seus pares no continente americano. E nessa incursão para a Ilha da Caveira estavam escolados no beabá da postura de sujeitos civilizados que subjugam o selvagem. Por um lado, é difícil não reparar nas complicadas questões raciais de pano de fundo, como a representação do povo da Ilha da Caveira como criaturas vis e bárbaras, lugar comum do cinema americano, que carregava subtexto racial forte, inclusive com relação aos indígenas de seu próprio país. Por outro lado, o King Kong também ganha em nuances, quando observada a dimensão trágica do grande gorila. Uma vida retirada de seu contexto para gerar lucro e entreter potências coloniais que sequestram as riquezas de outros lugares através do uso da força. Quando King Kong se rebela, deixa exposta a crueldade das buscas desenfreadas por poder e dinheiro que pareciam ter sido responsáveis pelo sofrimento vivido nos anos seguintes ao crash da Bolsa de Nova York em 1929. Ao escalar o Empire State Building, Kong já é muito mais do que um monstro descontrolado e torna-se uma criatura viva e com medo, sequestrado de sua terra natal. Então, ao ser abatido, torna-se também um lembrete doloroso do provável destino de qualquer um que esteja na extremidade mais fraca da balança do colonialismo. E bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.